Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar a nossa reunião semanal e, inicialmente, a gente sempre faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem quiser acompanhar, vai ser o item 4, a realeza de Jesus, do capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Então, quem quiser acompanhar comigo, eu vou começar a leitura agora, faço um breve comentário e depois começamos a falar sobre os temas que vão ser abordados hoje. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título do reino não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano, em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal e consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que a daquela que leva o diadema? Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda, e sobretudo depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos contentados? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, o estudo de hoje, irmãos, é para falarmos sobre a realeza que foi a vida de Jesus, né? O Evangelho de Jesus é uma verdadeira prova da maior realeza que nós temos, né? De exemplo na nossa vida aqui terrestre. Fazendo uma analogia, né? Conceituando brevemente, a realeza terrestre é aquela de critérios sanguíneos, né? De um grupo específico, e ela é momentânea, ela é transitória, né? Então, um rei é denominado, uma determinada pessoa é denominado rei ou rainha, e após a morte física desse indivíduo, né? Desse personagem, aquele reino se termina. Mas o que convida esse texto de hoje é nos ensinar que um verdadeiro reino, o maior exemplo que é o Jesus que quis mostrar para a gente o reino de Deus. É aquele que pode passar gerações, vidas, séculos, e a palavra, o ensinamento, aquela lição sempre vai existir. Por isso que a gente tem algumas, assim, tentando trazer para a nossa realidade corporal, a gente tem o rei do rock, o rei da moda, a gente tem alguns ícones. Por quê? Porque essas pessoas tiveram um reinado que perduraram por gerações. O legado que esses indivíduos trouxeram para nós, humanidade, perduram até hoje. A gente não esquece, a gente lembra. Então, botando para a nossa realidade, um reino, um verdadeiro reinado, uma verdadeira realeza é aquela que é imperecível. Ela não se perde com o tempo, ela é atemporal. Enquanto a nossa realidade aqui como seres humanos, né, a maioria dos nossos reinados, eles são perecíveis, eles se perdem com o tempo. Eles têm um tempinho, um limite, depois se dissipam. Então é belíssimo, né, o manancial que Jesus nos traz de ensinamento, porque ele, além de querer nos apresentar o reino de Deus, a vida dele foi uma verdadeira realeza. Né? Nós não conseguimos esquecer. Na verdade, Jesus tem nos marcado cada vez mais. Jesus tem tocado cada dia que passa mais corações. Esse número só aumenta. Podem tentar terminar com cristianismo, mas é impossível, porque a realeza de Jesus ela cresce todos os dias. A cada minuto nós temos seres que estão sendo tocados por Jesus, pela vida, pelo seu exemplo, pela sua história.
né? Pela lição principal, que a realeza de Jesus é essa, a lição que ele quis nos deixar, o legado que ele deixou para nós, apresentando a lei de amor de Deus, nos libertando dos pecados, entre outros inúmeros ensinamentos, né, que na Bíblia e no Evangelho segundo o Espiritismo nós conseguimos aprender através de suas parábolas, através de suas passagens. A gente é uma fonte inesgotável de lição, de aprendizado. A vida de Jesus nunca vai deixar de nos trazer novos ensinamentos, ampliar nosso conhecimento, aumentar nossa consciência. Né? Então, essa mensagem que a realeza de Jesus está sendo trazida aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, a verdadeira realeza é essa, aquela que não se esgota, que ela é atemporal, ela é imperecível. E a vida de Jesus é o maior exemplo que a gente tem, né, para poder representar essa realeza que ela é tão verdadeira, tão viva em nossos corações. E falando um pouco mais de Jesus, vou recomendar uma série que eu tive a felicidade, já engoli a série. São 8 episódios da primeira temporada. Não sei se vocês já ouviram falar, é o The Chosen. É uma série que vocês têm que baixar um app. Pode ser tanto em Android quanto em iOS. E, gente, eu não sei vocês, para quem viu, eu super recomendo. Porque conta, The Chosen são os escolhidos, né? Tá contando assim na primeira temporada, eu não sei como é que vai se dar as outras. Contando como vai ser, como que Jesus escolhe. Priscila. Oi, quem tá falando? Alana, né? Eu tô assistindo. Alana, eu tô assistindo. É muito boa mesmo. Ai, eu chorei quase todos os episódios. Gente do céu, olha, é maravilhoso, porque ele escolhe, tá ensinando, tá explicando, né, mostrando de uma forma muito natural, muito realista, a face de Jesus mesmo, de uma forma leve, como cada apóstolo foi escolhido. Então, no primeiro episódio, ele resgata Maria de Magdala, e aí a gente já tem um aprendizado sobre a Bíblia, né, sobre os estudos bíblicos, sobre as passagens, como Mateus está entrando, João, Tiago, e assim vai. Gente, é magnífico. Eu super recomendo. Quem puder, assista The Chosen. E é uma forma da gente se conectar também com Jesus. Põe no grupo o nome da série. Vou botar. Que aí vai ficar mais fácil. Tá. E alguém quer colocar alguma coisa sobre a realeza de Jesus? Alguma impressão? O que pensa? O que acha? Se discorda? Se concorda? Ninguém, gente? Jesus, é difícil falar de Jesus. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais difícil fica, porque é impressionante. Quanto mais eu aprendo dele, mais eu vejo que eu tô longe ainda de chegar a 0,1% do que ele é, do que ele foi, né? É incrível, lindo mesmo, demais. Então, nós vamos começar, né, professora? Hoje, se não me engano... Vamos começar. A gente vai falar... O pessoal viu a questão 23? Da 23 a 27, né? Vocês viram que eu fiz um compilado e mandei, né? 23, é 23. Alguém viu a questão 23? O que é o espírito? Alguém viu? Que é o princípio inteligente do universo? É, a questão 23. Diferente da questão 76. O que é o espírito com letra maiúscula? Seres inteligentes da criação. Somos nós. Lembra disso? Nós vamos ter uma aula, uns grupos aí, que vão falar dos 3 reinos, onde esse princípio inteligente ele vai estagiar nos reinos. Eu vou dar essa aula agora nessas próximas semanas aí, vocês vão entender melhor aí o princípio inteligente. Hoje nós vamos falar de sintonia e afinidade. O que é afinidade, gente? Alguém pode me dizer o que é afinidade? É quando afim de alguém, afinidade.
Que é afinidade? Afinidade é igualdade, é tudo aquilo que você tem de semelhante com alguém ou com algo. Isso. Que mais? Aquele que eu combino, né? Uma semelhança, algo combinado. Algo combinado, uma semelhança. Semelhança de quem? Mesmos gostos, mesmos sentimentos, né? Eu diria. Mesmo gosto, mesmo sentimento, mesmo que mais? Algo em comum. Algo em comum. Que mais que essa afinidade? Conexão. Conexão. Que mais? Essa afinidade. Que nós vamos Conexão levar agora para moral. afinidade espiritual. O que é afinidade espiritual? Afinidade espiritual é quando você tem os mesmos ideais, que você segue a mesma doutrina, que você segue a mesma linha de pensamento. Mesma linha de pensamento, é isso. Aí eu pergunto para vocês assim, como é que anda o pensamento de vocês? Como é que anda esse pensamento de vocês? Ele está para cima, dá para ver meu dedo aqui, ó, ou ele está para baixo? Esse pensamento, ele está up ou down? Como é que está esse Alto e pensamento? baixo. Ele está bom ou ele está mal? Como é que anda o pensamento de cada um de vocês aí? Está pensando Alto na e vida baixo, positivamente, com otimismo, Assim, ó. ou está triste, desiludido, acabado pelos cantos? Otimismo. Como é que está esse pensamento? Ah, tem gente aí com o pensamento para cima. Como é que anda esse pensamento? Ah, estou triste. Tá pra cima. Está para cima. Como é que está esse pensamento? Porque, veja, conforme esse pensamento, nós vamos nos afinizar com determinadas energias espirituais. Não só com energias de encarnados, mas de desencarnados. Dá para entender? A minha afinidade, se eu estou com determinados tipos de pensamento, eu vou ter afinidade com determinados tipos de espíritos. Dá para entender? Por quê? Se meu pensamento é bom, para cima, ótimo, Jesus na frente de tudo, com quem que eu vou me afinizar? Pergunto para vocês. Com quem é que eu vou me afinizar? Jesus na causa, né? Como diz o outro, Jesus na ponta. Com quem que eu me afinizo? Com bons espíritos. Com bons espíritos. Mas se eu tiver com Com bons espíritos. mal, para baixo, só reclamando da vida e murmurando pelos cantos, só murmúrios, com quem que eu me afinizo? Muquerela. Eu me afinizo com os maus espíritos, e é verdade. Esses maus espíritos, dentro da doutrina, a gente chama de obsessores. Já ouviram falar deles? Obsessores, são maus espíritos. E eles existem, Tereza? Pergunta para mim se eles existem. Existe, sim. Eles existem, sim. Eles existem. E lembra lá, eu não sei quem é que já chegou, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, os espíritos influenciam a minha vida? Olha que pergunta sensacional do Kardec. Aí eles dizem assim, muito mais do que imaginais. Na realidade, eles os dirigem. Então, quem é que está dirigindo e eu dando condições para ele dirigir a minha vida? Por afinidade. Os bons espíritos ou os maus espíritos? Isso eu vou deixar para vocês pensarem. Porque quando a gente tem afinidade, a gente vai normalmente ter sintonia. O que é sintonia? Sintonia, na minha época, ainda tem isso, né? Rádio, ainda tem rádio. Mas a gente pegava o dial assim e sintonizava a rádio que a gente queria. É assim que funciona a sintonia. Meus pensamentos estão para baixo, eu triste, murmurando da vida,
eu acabo sintonizando com essas entidades pesadas e atrasadas que vão prejudicar a minha vida, se eu deixar. Porque lembre-se que todos nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos ser influenciados, mas só se aceitarmos isso. Porque se nós deixarmos, dá para entender? Por isso que, às vezes, a gente fala, muda a sintonia. Como é que muda a sintonia? Começa a ter pensamentos melhores, praticar no bem, fazer o bem. Eles podem estar até do seu lado, mas eles não vão conseguir sintonizar com você. Afinizar. Você pode ter até afinidade, mas não vão conseguir sintonizar com você. Tudo bem? Tem dificuldade nesse entendimento? Por isso que é muito importante a gente controlar os nossos pensamentos. Que tipo de pensamento que está povoando a minha cabeça? O certo era que a gente fizesse meditações todos os dias e aprendesse, por exercício, a não ter pensamentos. Não deixar que os pensamentos entrem dentro da nossa cabeça. Dá para entender? Isso seria ótimo. Porque esses pensamentos, às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, uma discussão dentro da sua própria cabeça. Alguém já aconteceu isso? Você começa a conversar com você, uma discussão dentro de você. Não faz isso, não, acho melhor não fazer, acho que eu vou fazer, acho que eu não vou fazer. E aí começa uma discussão dentro da sua cabeça. É você mesmo que está discutindo? Eu pergunto aí, é você mesmo que está discutindo com você mesmo? Você acha isso, né? Eu estou discutindo comigo mesmo. Tem certeza? Você não está sozinho, né? Você nunca está sozinho. Quem é que está discutindo com você? Se ele está discutindo e falando coisas más para você fazer, provavelmente é um inimigo seu, um obsessor, um espírito ruim. Se ele está falando coisas boas para você, olha, melhor acho que você não fazer, que vai dar problema. Então é um espírito bom falando com você. Dá para entender? Então a gente tem que começar a notar os nossos pensamentos, que tipo de afinidade que a gente está tendo, que tipo de sintonia, entender os nossos pensamentos para dominar esses pensamentos. É muito importante isso, o domínio do nosso pensamento. Ai, Tereza, é impossível. É impossível mesmo? Eu não sei se vocês sabem, os homens têm 40 mil pensamentos por dia, homens. E mulheres têm mais ou menos 80, 90 mil pensamentos por dia. Vocês sabiam disso? As mulheres têm mais pensamento. Por que as mulheres têm mais pensamento que o homem? Porque a mulher tem que ainda cuidar do homem, não é? Além da gente cuidar da gente, a gente vai ter que cuidar dessas coisinhas, tomar conta deles. Então a gente tem mais pensamentos do que os homens, tá? Mas as mulheres têm mais pensamento, essas preocupações. Muitos desses pensamentos que a gente tem são inúteis. São pensamentos idiotas que estão dentro da nossa cabeça. Quase 40% dele não tem valor nenhum. A gente cria esses pensamentos. Então, é importante a gente começar a trabalhar e exercitar esse controle do pensamento. Tudo bem? Está claro aí para vocês? Dúvidas até agora? Professora Tereza, é o seguinte, assim, ó, eu entendo bem sobre o que a senhora acabou de dizer sobre desencarnados, né, no caso, sobre espíritos, né, mas assim, ó, e quanto aos encarnados, quanto olha, quanto a atrair pessoas, professora, assim, ó, que nem me conhecem, no caso, no meu caso, que acontece muito, é que nem me conhecem, mas acabam contando coisas assim, sabe, muito íntimas, muito da vida deles. Até há pouco tempo, uma senhora que eu estava numa fila, e ela simplesmente começa a conversar, a falar e começa a contar a vida, tipo que o filho dela já tinha tentado suicídio. Isso acontece muito comigo, de eu atrair esse tipo de pessoa e eu não sei como reagir, sabe? Da pessoa. É muita oração, gente. Se você ainda não está preparado, que vai para você, porque você pode dar uma palavra amiga. Por isso que vai para você. Você já deve ter essa condição de fazer isso. Talvez você não queira fazer, mas você já tem condição de dar uma palavra e dar uma orientação.
Então, acontece com a gente mesmo no ponto de ônibus, acontece Isso. no supermercado, acontece em um montão de lugar, numa festa. Eu já fui em festa que eu não consegui me divertir, gente. A pessoa foi contando a vida dela, era uma atrocidade, nem conta aqui para a gente não ficar mal. Mas conta a vida dela, a gente vai ter que ajudar espiritualmente aquela pessoa. Mas depende de como nós estamos. Nós Sim. vamos atrair determinado tipo de pessoa também encarnado. Né? Que tipo de pessoa encarnada que nós estamos atraindo para a nossa vida. Né? Lembre-se que encarnado para encarnado também tem obsessores. Obsessor não é só desencarnado para encarnado. É de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Às vezes a gente está chamando o espírito. Ele está querendo ir embora e a gente está querendo prender ele aqui. A gente vai buscar ele lá. Isso acontece muito nas reuniões mediúnicas, os espíritos falando, gente, ele não me deixa em paz, toda hora ele vem me buscar. Eu quero ficar sossegada, ele vem me buscar. Vem mesmo. Então, a obsessão pode ser de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, e encarnado para desencarnado. No seu caso, Denise, não é obsessão isso aí. Isso aí é porque você já deve ter uma condiçãozinha melhor para ajudar essas pessoas. Isso não é obsessão. Isso aí é que você tem um trabalhinho aí pela frente, eu acho, né? Sim, é por isso que eu pergunto, professora, porque eu não acho assim, é como a Sara falou, que a gente tem que, no caso, essas pessoas que vêm para, no caso, como é que eu vou explicar? Como foi a nossa aula da semana passada. E então eu sempre procuro falar alguma coisa que vai ajudar, sabe? Aí é que por isso eu me pergunto para saber se eu saio fora por causa para não me prejudicar ou eu tento, mas eu nunca saio fora. Para você não se prejudicar é orando e pedindo para o seu anjo da guarda te dar proteção. Mas você ali pode dar uma palavra amiga e vamos dizer assim, uma calma para essas pessoas. Porque as pessoas, gente, estão com muitas dificuldades. A grande maioria dos seres humanos aqui no planeta estão perdidos, gente. Está complicada a situação. Não vem saída, muitas vezes, para os problemas, estão com muitas dificuldades. Então, você tem uma pequena luzinha, sabe? Um vagalume. Sabe um vagalume? Nós já somos um vagalumezinho. A gente atrai essas pessoas que estão com dificuldade. E talvez você já ter um pouquinho do conhecimento, já acalentar aquela pessoa. Não precisa ficar junto com ela muito tempo. Dá alguma sustentação e sai. Tá certo. Né? Eu acho que é isso que está acontecendo com você aí. Tá? Porque o obsessor não é assim, não. O obsessor encarnado é aquele que quer mandar em você. Quer tomar conta da sua vida. É, na realidade, te tolir. Conhece gente assim? Quer tomar conta totalmente da sua vida? Obrigar você a fazer determinadas coisas, ser do jeito que eles querem, isso aí são pessoas desencarnados. São aquelas pessoas que chegam perto de você e você, quando elas saem, elas tiram toda a sua energia. Aquele princípio vital que você tem, a gente falou na aula passada. Vai embora. São pessoas que sugam a sua energia. Você começa a bocejar depois. Já chegou perto de pessoas assim? Eu já, hein? A pessoa chega perto, daqui a pouco eu estou bocejando lá, não sei o que é, começa a me dar dor de cabeça, e aí a pessoa está tirando a minha energia. Imediatamente eu faço uma oração. Quando eu estou percebendo isso, eu tento cortar. O corte é oração, gente. É que Jesus ensina. Vigiar e orar. Vigiar que está em volta, os pensamentos, atitudes, e orar. Quando suga essa energia, que é o problema dessas pessoas que chegam perto da gente, que querem sugar a nossa energia. Isso a gente não pode deixar. Tudo bem? Dúvidas mais ainda de sintonia, gente? A gente pode também ser obsidiado por bons espíritos querendo nos dar... Não obsediam a gente. Obsessão é mau espírito. Os bons espíritos, eles nos aconselham, eles nos ajudam, eles nos orientam, eles não são obsessores. Obsessores
São maus espíritos. Tá? Tá. Então vamos falar o que é a segunda parte. O que pode acontecer é um mau espírito passar por um bom espírito, não é isso? O que é? O que pode acontecer é um mau espírito passar-se por um bom espírito. Isso pode acontecer. Ele fingir que é um bom espírito e não é. Como é que você sabe se ele é um bom espírito ou é um bom? Como é que a gente sabe? Chegou perto da gente, está falando palavras maravilhosas e é um mau espírito. Pela qualidade da gente, pela conduta. Eu fico gelado. Um bom espírito, ele nunca manda você fazer nada. Ele não manda. Ele orienta. Ele aconselha. Um bom espírito é aquele que te aconselha. O mau espírito, ele quer dominar a sua vida. Então, ele manda você fazer determinadas coisas. A diferença está aí. Tá? A mesma coisa, uma vez eu fui numa reunião mediúnica, num centro espírita, e aí uma moça, eu já contei aqui para vocês, ela veio aqui, olha, Feliz, fica calma aí, não fala nada, fica quieta, não fala, fica quieta, porque a médium, ela vai receber Jesus. Ela está incorporando Jesus. Não abre essa boca, porque Jesus vai vir aqui falar com a gente. Isso é possível, gente? Numa reunião mediúnica? Que tipo de espírito é esse que está incorporando na moça lá? É um espírito mentiroso. É um espírito mentiroso. E a moça, ela está, como a gente chama, uma obsessão de fascinação. Chama-se de fascinação. Certo? Não existe isso. Jesus, ele vai nos dar acolher, ele não vai se manifestar assim dessa forma aqui. Tá? Tudo bem? Professora, a senhora está meu... Quem é que está falando? Quem é que está falando? Pode perguntar. Quem é que queria perguntar alguma coisa? Eu posso perguntar? Pode. Oi, boa noite. Meu nome é Fátima, hoje é meu primeiro dia com vocês, né? Eu já acompanho, mas a aula de voluntário eu fiquei sabendo ontem, fiquei muito feliz por conseguir participar com vocês. Eu queria perguntar aí com você, quando falou da pessoa que você chega perto da pessoa e você sente, então, um peso, se sente pesada, começa a bocejar. Aí eu sei que ela tem um espírito obsessor, mas como eu poderia, então, em vez de evitar, ajudar essa pessoa a também melhorar, a também procurar a melhora dela? Porque o objetivo é esse, procurar ajudar as outras pessoas. Então, eu queria saber como é possível que eu mesmo sentindo que está pesado, está escuro, eu possa ajudar essa outra pessoa. Entendeu? Essa outra pessoa que me deixa assim. Essa pessoa que eu estou falando para você, que você chega perto e ela suga essa energia, ela é a obsessora. Não tem talvez até tenha obsessor com ela, mas ela é uma pessoa assim, que suga a sua energia. Veja, como é que você ajuda? Já andou de avião? Você já viu alguém andando de avião? O avião, ele está caindo. Tá? O avião, ele tá abaixando, perdendo pressão. Aí caiu umas máscaras de cima do avião. Não caiu umas máscaras? Já viu isso? Sim. Caiu umas máscaras. Como é que você faz? Você pega a máscara e coloca na pessoa ou você põe a máscara em você? O que você faz primeiro? Primeiro eu coloco a máscara em mim para depois poder ajudar outra pessoa. Primeiro em você para depois ajudar a pessoa. Uma pessoa está se afogando. Você chega perto da pessoa, vai abraçar a pessoa. O que vai acontecer se você abraçar a pessoa que ela está se afogando? Vou afogar com ela. Vou afogar junto com ela. Dá para entender? Nós só vamos conseguir ajudar o outro quando a gente primeiro se ajudar. Isso a gente tem que ter claro dentro de nós. Quando nós nos melhorarmos espiritualmente. Segundo, a pessoa ela precisa querer ajuda.
tá? A gente não tem como a gente interferir nisso, ela precisa querer ajuda. E às vezes essas pessoas não querem ajuda. Se elas quiserem ajuda, o que a gente vai falar? Minha filha, vamos fazer oração, não é? Vamos tomar um passe. Esse tipo de ajuda, o espiritual que essa pessoa vai ter. Normalmente, esse tipo de pessoa, ela não quer ajuda, né? Porque ela não quer, ela acha que ela está bem. Tá? Normalmente. Não sei aí qual é o caso específico que suga energia. É bom, eu não sei, uma pessoa que suga muita energia, gente, é gente invejosa. Conhece alguém invejoso aí? Eu e a Priscila conhecemos. Conhece? Alguém invejoso? Às vezes aparece alguém, né? Mas era um modo geral da pergunta. Eu tive uma vez uma experiência, uma pessoa invejosa, que ela passou por umas flores e falou assim, que lindas flores. De repente, a flor murchou. Olha a energia. Eu também tenho uma pergunta. Então, a gente tem que se defender dessas energias que vêm em cima da gente. Como? Com oração. Oração, vigilância e oração, eu falo para você. Quer ajudar alguém que está com algum obsessor? Peça para essa pessoa fazer vigilância e oração. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Não, eu sei, só que a Maria de Fátima tinha começado a fazer. Eu vou ligar o microfone dela, para ela poder... Maria de Fátima, liga seu microfone para poder fazer essa pergunta, porque ela foi interrompida sem querer. Aí eu falo, depois, Maria de Fátima, como é que eu faço para reativar o microfone dela? Peraí, só um momento, gente. Ela que tem que apertar. É ela, né? Tá. Pronto. Pode fazer a sua pergunta, amor. Gostaria de falar com a professora, porque é o seguinte, o ano passado, não, está com uns 2 anos, acho que nós estávamos na nossa vida médica fazendo nossos trabalhos, e um espírito veio e ele falou que ele me atrapalhava para não deixar eu receber os nossos irmãos espirituais. Então, eu começava a sentir todas as sensações, mas eu não colocava, eu não deixava, tinha um bloqueio muito grande que os irmãos não se aproximavam de mim. Isso, para mim, era uma coisa assim, muito difícil, que me deixava assim, angustiada. E de um tempo para cá, como já houve pandemia, aí todo mundo se afastou, e aí eu não sei se eu vou voltar mais com a mesa mediúnica. E eu gostaria de um conselho da professora em relação a isso que eu estou falando. Uma ajuda para me esclarecer melhor, ou ver se eu mudo de ideia, se eu volto novamente. Maria de Fátima, eu estou com dificuldade de entender o que você está perguntando. Priscila, você conseguiu entender? Um pouco, mas é porque eu acho que ela está num vento na rua. É até por isso que eu estava desligando. Pronto. Eu estava num vento mesmo. Ah, tá. Porque não deu para entender direito. Se puder fazer rapidamente essa pergunta novamente. Tá. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu trabalhava na mesa mediúnica e eu vi um irmão, um espírito, e ele disse para mim, nosso amigo que eu estava ouvindo, que não me deixava trabalhar. Então, eu insisti muito em ficar muito tempo, porque numa mesa mediúnica eu aprendi muita coisa. É uma grande lição a mesa mediúnica para mim. E ali, todos os acontecimentos, exatamente faz parte da nossa vida. Tudo que parte dali, coisas que a gente já viveu, que a gente já vive no nosso dia a dia. E aí, professora, eu estou desistindo de trabalhar na mesa mediúnica. E eu gostaria de pedir assim, uma informação, um conselho que eu devo fazer. Mas se você está... Se você deve voltar para a mesa mediúnica, é isso, Maria de Fátima? É isso que eu gostaria que a senhora me dissesse. Olha, você se sentia bem na mesa mediúnica? Muito, muito. Então, por que você era que eu gostava mais de fazer. Então, se você gosta de fazer e quando você sai, você se sente bem melhor do que entrou, nada te impede de você voltar. É você querer. Né? Não é ninguém que vai te impedir. Se a gente se sente bem ali, né, eu gosto. Eu adoro. Eu também, professora. Então, como eu lhe disse, a gente aprende muito. A gente ajuda bastante os espíritos, as pessoas, é muito legal.
Então, se você se sente bem fazendo isso, por que não voltar? Eu acho que sim. Tá bom? Agradeço, professora. Obrigada, viu? Nada. Nilma, você ia fazer pergunta? Ela tem que desativar o microfone dela, que eu tinha desativado. Ela tem que ativar, eu tinha desativado. Tu tá falando de quem? Microfone, Nilma. Nilma. Aí, pronto. Eu não me considero espírita. Eu sou espiritualista, eu já até dediquei em casa espírita, tal, em grupos infantis. Mas, assim, a minha pergunta é basicamente essa. Quando eu tenho que ir em alguns lugares, a casa de uma pessoa específica, e que eu não tenho como não ir na casa dessa pessoa, porque é uma questão familiar, né? Eu sinto um mau humor terrível, né? Eu melhorei um pouco, já bastante, muito até, já não sinto mais isso, porque eu comecei realmente orando, pedindo a permissão a Deus para ir lá, né? Mas eu queria entender isso, assim, porque esse mau humor me vinha, entendeu? Porque as energias, boas, né? As energias, Nilma, na casa são diferentes da sua. As energias são pesadas, tá certo? Eu sempre fiz trabalho aqui, a gente chama de evangelho no lar, quando a gente vai no lar das pessoas, para a gente ensinar o evangelho. É um trabalho que eu fiz muitos anos aqui em São Paulo. E eu entrava nas casas, tinha isso. Tinha casas que eu não conseguia entrar. Era muito pesada a energia, muito concentrada. Eu faço evangelho no lar. A primeira vez que eu ia, eu não conseguia entrar. Não conseguia entrar. Eu me concentrava, eu orava, e aí na segunda vez eu conseguia entrar. Por quê? Porque são energias. A casa tem energias. A gente fica pensando em coisas ruins, em murmúrios, em raiva, em ódio, sei lá, muitas coisas. Pensamentos baixo astral. Essa casa fica impregnada. Essa família tem isso. Então, muito baixo astral, a casa fica impregnada assim. E também as energias, os seres espirituais, os espíritos também vão desse nível. Então, a gente que tem um pouco de sensibilidade, a gente sente isso. Assim, quando você entra numa casa maravilhosa, que tem uma energia boa, você se sente bem. Não quer nem ir embora. A pessoa tem que te enxotar de lá, colocar a vassoura atrás da porta para você ir embora. A professora é engraçada. A pessoa vai lá, põe a vassoura ao contrário para você ir embora. Porque você gosta, porque é boa, né? Você entra, por exemplo, num templo religioso, independente de ser espírita ou não. Às vezes você sente aquela energia diferente ali, de pensamento só em oração. Uma igreja, por exemplo, ou num centro espírita, você entra, você sente aquela energia de bem. Paz, né? É uma paz, você não sente paz, porque a energia é, vamos dizer assim, a egrégora, a gente chama assim, forma essa egrégora, essa energia. A gente pode chamar assim também, dentro do espiritismo, chamar psicosfera. A psicosfera da pessoa, a volta dela, a aura, a psicosfera da casa, a psicosfera do bairro, da cidade, do país, do grupo, da igreja. Então, forma energias. Então, a pessoa de sensibilidade, tem sensitiva, ela sente essas energias. Tá? Como a gente se protege? A gente se protege com oração, sempre oração. Eu passei a orar pelas pessoas, eu dizia assim, meu Deus, as pessoas que estão lá são pessoas boas. Eu nunca me, né, assim, eu comecei a orar. Hoje em dia eu já consigo ir nessa casa. É muito difícil de eu não poder ir nessa casa. Então eu já consigo ir sem me misturar tanto. Eu não me sinto mais, eu me sinto mais blindada. Eu consigo ir de uma forma mais blindada. Exatamente. É que nem o Chico Xavier. Ele explicava isso. Ele entrava em qualquer lugar. Um dia uma mulher, uma vizinha fofoqueira, porque tem isso, né? Vizinha fofoqueira. Não sei se vocês têm essas vizinhas fofoqueiras. Graças a Deus. O Chico Xavier tinha uma vizinha dessa fofoqueira e o Chico Xavier entrou num bar. Chico Xavier entrou num bar. Lá tinha algumas pessoas autorizadas e ela, como assim, Chico? Você entrando no bar? Veja, Chico Xavier entrou no bar. Não teve problema nenhum. Né? Ele dá a resposta depois para ela. Mas ele entrou porque você pode entrar no bar,
você pode entrar em qualquer lugar se você tiver essa proteção espiritual através da oração. É isso. Qualquer lugar. Obrigada. Tá bom? Nós vamos falar do espírito protetor. É uma aula que eu vou dar aí sobre os anjos da guarda. Próxima aula do grupo 1 e 2. Não sei se tem gente do grupo 1 e 2. Vai ter aula sobre os anjos da guarda. O que é o espírito protetor? Todos nós temos um espírito protetor. Desde o nosso nascimento até o momento do nosso desencarne. Esse espírito protetor, ele continua com a gente, e ele já vem, às vezes, de outras encarnações, e ele vai continuar com a gente no mundo espiritual, e talvez em outras encarnações, nos protegendo. Tá? Ah, mas Tereza, e se ele se cansar da gente? Bom, se cansar, vai trocar. Se ele tiver que fazer outra coisa, não ficar tomando conta da gente, vai ser trocado esse espírito protetor. Mas ele é um espírito bom, porque ele é de uma categoria, de uma ordem superior à nossa. Lembra que ordem que nós somos? Vocês lembram disso? Hã? Que ordem que nós somos? Nós temos 3 ordens, lembra disso? Lembra da Nós somos da terceira ordem. Nós somos da terceira ordem. O que é a terceira ordem? São os espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos. Quem é da segunda ordem? São os bons espíritos. Os bons. Então, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, é de uma ordem superior. São bons espíritos. Então, ele é um bom espírito. Muito bom. É ser um bom espírito, gente. O que é um bom espírito? O que é um bom espírito? Ah, Tereza, eu conheço um bom espírito. Minha mãe, tem certeza? Minha avó é um bom espírito, tem certeza, gente? Um bom espírito é um espírito que não pensa nada de mal. Dá para entender? A gente não pensa alguma coisa mal de vez em quando? O marido deixa a toalha em cima da cama, a gente já pragueja. Não, engraçado. Nós já... Então, o espírito bom não passa nem isso na cabeça. Ele é bom. Não tem maldade. Ele é super bom. Tudo que ele faz é pelo bem. É o espírito bom. Esse é o nosso anjo da guarda. Então, quando vocês estiverem com alguma dificuldade, a quem você se liga? Ao seu anjo da guarda. Porque ele é o espírito bom. O único espírito bom que a gente tem aqui, porque eu não conheço ninguém bom, não. Conheço o meu anjo da guarda, que é um espírito bom. A gente tem que estar se ligando toda hora a ele. Lá na aula que vocês vão ter, eu vou falar o seguinte. Vocês podem perguntar para mim, Tereza, qual é o nome do meu espírito? Bom, o meu anjo da guarda. Alguém sabe o nome do seu anjo da guarda? Eu não sei. Eu gostaria de saber. Eu gostaria. Eu sei o meu. Sabe por quê? Porque a gente pode dar o nome que a gente quiser. Como é que eu aconselho vocês fazerem isso? Quer ver? O exercício. Você vai ficar num canto sossegada, vai ficar sem pensar nada, vai, antes de pensar nada, você vai assim, eu quero saber o nome do meu anjo da guarda, que me seja permitido. Deixa a mente livre. E o primeiro nome que vier, você dá ao seu primeiro nome próprio. Pode ser mulher e pode ser homem. O primeiro nome que vier na sua cabeça é o nome do seu anjo da guarda. Dá para entender? E aí você vai começar a se ligar a ele pelo nome. Meu anjo da guarda, olha o nome do meu anjo da guarda. Sabe qual é? Acácio. Olha o nome do meu anjo da guarda. Acácio. Acácio é o meu anjo da guarda. Então, eu me relaciono com ele chamando pelo nome próprio dele. Fica mais íntimo, não fica não, você sabendo o nome dele, o nome próprio dele. Então, nós temos um anjo da guarda, que ele vai nos orientar. Se nós estivermos indo pelos caminhos tortuosos da vida, nos erros, nos pecados, como dizem nas outras religiões, esse anjo da guarda ele vai se afastar de nós. Não é que ele vai deixar a gente desprotegido, não, ele se afasta. Deixa você conforme o seu livre-arbítrio. Quando a gente começa a entrar em sofrimento e dançando, porque a gente está no caminho errado e vai acontecer,
Se a gente se ligar de novo a Deus e a ele volta. Então, o anjo da guarda... Vou pôr até um filminho para vocês, eu ver se eu acho no YouTube. Um filminho do anjo da guarda, ele saindo de perto e ele voltando. Tem uma peça de teatro assim, mostrando o anjo da guarda. Ele volta. E ele não está nas nossas costas. Não tem uma religião aí que diz que o anjo da guarda está grudado nas nossas costas? Não é? Os católicos pensam isso. Que o anjo da guarda está na... E ele não está com a gente o tempo todo, né? Você vai no banheiro, vai na sala, na cozinha, o anjo da guarda está junto com você. Ele está ligado a você através do seu pensamento. E ele chega rápido através do nosso pensamento. Então, assim que nós nos ligamos a ele, através do nosso pensamento. Aí você vai perguntar assim para mim, mas Teresa, existe anjo da guarda? O que vocês acham? Existe? Existe sim. Muitas vezes, ele nos tira de situação sem a gente nem perceber, de coisas que poderiam acontecer com a gente, e ele vai tirando aquela possibilidade ali, se não é para acontecer, se nós não estamos sob o efeito da lei de causa e efeito, ele afasta aquele acontecimento. Então, o anjo da guarda, ele é uma missão dele, ele quer essa missão, ou porque ele gosta muito da gente, ou porque ele quer fazer isso, e a missão dele é cuidar de nós, tá? Os nossos protetores. Alguma dúvida? Professora. Sim. É a Vera que está falando, tudo bom? Sim, Vera, tudo bem. Pode me falar de novo a questão do nome, que O nome é assim, ó. Você pode dar o nome que você quiser para o seu anjo da guarda, mas eu faço um exercício, que é mais gostoso, esses exercícios, não fica? Eu acho legal isso aí, a gente exercitar. Você vai para um lugar calmo, tranquilo, pode ser à noite, antes de dormir, você pergunta, eu quero saber o nome do meu anjo da guarda, que seja me dito o nome do meu anjo da guarda. E aí você fecha os olhos e não pensa em nada. O primeiro nome próprio que vier na sua cabeça é o nome do seu anjo da guarda. Pode ser Maria, Tereza, Paula, Cristina, Acácio. Olha que nome que veio na minha cabeça. Acácio. Olha, você acha que eu estava pensando esse nome, gente? Presta atenção. Um nome que eu nunca ia estar pensando na minha cabeça, mas veio o primeiro nome na minha cabeça. Acácio. E a gente se liga a ele. Agora, a sua avó pode te proteger? Que já desencarnou? Pode. O seu pai que já desencarnou, sua mãe que já desencarnou, pode te proteger? Pode. São espíritos familiares. Eles estão sob a tutela do anjo da guarda. O anjo da guarda deixa eles ficarem para as coisas do dia a dia. Ajuda aí nas coisinhas aí. Então, esses espíritos, se tiverem condição espiritual de ajudar, eles vêm nos ajudar. São os nossos espíritos familiares, dessa encarnação e de outra. Eles vêm nos ajudar. Agora, Teresa, quando eu estou em dificuldade, eu chamo a minha mãe. Eu faço oração e peço para minha mãe vir me ajudar, meu avô, meu tio, sei lá, alguém que já desencarnou. Por favor, não façam isso. Por quê? Pode ser que eles ainda não estejam em condição de ajudar, e vão ficar desesperados lá no plano espiritual, porque gostariam de vir, mas não têm condição. Então, você pode até ajudar a desequilibrar o seu pai, sua mãe, seu tio, que está lá no mundo espiritual. Então, se eles tiverem condição, eles vêm sozinhos, não precisa chamar. Quem é que a gente chama? A gente chama o nosso anjo da guarda, Jesus e Deus, para nos ajudar. Tudo bem? Tudo já. Dúvida, gente? Muito bom. Dúvidas? Não. Que esses anjos da guarda venham ser mentores, não é, professora? Os mentores espirituais, o guia espiritual. Anjo da guarda é o católico que chama, a gente usa também. Guia espiritual, mentor espiritual, anjo protetor, bom gênio, tem vários nomes. É o nosso espírito guia. É o guia de Emmanuel, de Chico Xavier, Joana de Ângeles, de Edivaldo Franco. Eu sempre acreditei que a gente pode ter, além do nosso anjo da guarda, a gente tem vários anjos na nossa caminhada, porque às vezes uma pessoa surge do nada e lhe ajuda tanto, ela para mim é um anjo. Então, assim, eu sempre tive muito isso mas comigo. essa pessoa que
que aparece na sua vida física, encarnada, ela é orientada pelo seu anjo da guarda para vir te ajudar. Tá certo? Então. Ela é inspirada pelos espíritos para vir te ajudar. Acontece isso? Aquela pessoa que sempre chega na hora, na minha vida acontece isso, tem uma pessoa que sempre chega na hora para me ajudar. Da onde que ela sabe isso? Deus sempre os espíritos auxiliam, inspiram. Inspirar é quando um espírito joga para você. É diferente de intuição. Intuição é quando é sua, é uma coisa sua, isso é intuição. Inspiração é de fora. O espírito sopra para você fazer. Um espírito bom. Quem inspira é um espírito bom. Tá? É o orientador. Eu acredito muito. E às vezes, mesmo soprando, a gente faz o contrário, né, professora? Mesmo soprando. É isso que. Mas eles não ficam tristes. Eles sabem que vai ter uma hora que você vai entender. Mas eles sopram e a gente faz o contrário. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes? Verdade. Não é verdade? Verdade. Alguma dúvida, gente? Tem alguém perguntando assim, como é feita a limpeza espiritual na minha casa? Alguém poderia dizer a resposta para ela? Como é feita a limpeza espiritual na sua casa? O evangelho através do evangelho no lar. Exatamente. Exatamente. Evangelho. Hoje Olha, foi você dia de pode jogar evangelho. uma água com sal grosso pelos cantos? Não tem essa limpeza assim? Jogar sal grosso pelos cantos? Tem pessoas que incensam também. Eu, às vezes, gosto de acender o incenso e andar por toda a minha casa. Incenso, um sal grosso, será que isso resolve aí, gente? Veja, você está jogando... Professor. Presta atenção, ó. Professor. Você está jogando incenso e sal grosso, mas como é que está o seu pensamento na hora que você está fazendo isso? Professora? Você está pensando assim, tira as coisas ruins da minha casa. Não está fazendo isso? Por favor, meu Deus, tira as coisas ruins da minha casa. Você está fazendo isso. Quando eu passo incêncio. Veja, quem está limpando é o seu pensamento. Não é o sal grosso, não é o incenso. É que nós precisamos dessa a oração que a gente, é a oração que a gente vai fazer. É o seu pensamento que está limpando a sua casa. Então, a limpeza é através dos pensamentos, da oração, do evangelho no lar. Isso que limpa a casa, tá? Professora? Professora? Sim. Alguém falando, né? Sim. É a Quem é? Alana. Fala, Alana. Alana. Tem a Alana. Pronto, só acrescentando no que a senhora falou agora. Realmente, o que a gente faz de tomar banho de sal grosso, acender incenso, essas coisas, assim, até onde o meu entendimento vai, tudo isso é coisas ritualísticas, mas como a gente tem um pensamento, o poder do pensamento tem uma força absurda, e tudo que você faz pensando no bem, em atrair coisas boas, aquilo ali vai acontecer. É igual para os católicos, que eles oram para aqueles santos, né? E, na verdade, não é o santo que faz aquele milagre, é a fé daquela pessoa que faz aquilo ali acontecer, as orações daquela pessoa, o coração daquela pessoa, o merecimento daquela pessoa de receber aquilo ali, né? Que hoje em dia é visto como milagres. Mas, para nós espíritas, a gente sabemos que tudo é o pensamento. A gente tem o poder de transformar tudo. É tanto que Jesus disse, né, que a gente pode mover montanhas com a força do pensamento, mas a gente tem que estar com a mente, né, bem concentrada, com uma energia de bem-estar, com boas energias, com bons pensamentos, e que aquilo ali que a gente esteja fazendo seja para o nosso bem e para o bem das pessoas que nos cercam, não para atingir ou fazer o mal, como às vezes acontece, né? Algumas pessoas fazerem alguns tipos de ritualismos para fazer o mal ou para afetar alguém. Mas se eu faço, gente, um ritualismo desse para fazer o mal e trazer meu marido de volta em 3 dias, né? Não tem isso aí, não? Amarração? Vou amarrar o meu marido. Eu quero fazer o mal. Eu posso fazer o mal, gente? Eu posso? Poder, professora, poder, você pode até tentar, porque você tem um livre-arbítrio, né? Você pode tentar fazer o mal, porque você tem um livre-arbítrio. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, o mal, o bem, qualquer coisa. Mas aí existe uma lei
Lei de responsabilidade. A lei do Ter retorno. responsabilidade por isso. E tem uma outra lei, lei de causa e efeito. Aquilo que eu faço volta para mim. Então, se eu faço mal, eu gosto de ir lá fazer alguma coisa má, preparar um ritual para fazer um mal. Aqui não é mal. Para mim vai ser bom, mas para o outro vai ser mal. Não é? O que é mal? A gente não sabe. Porque o outro, eu faço aquele ritual, se eu estou prejudicando alguém, aquilo vai voltar para mim. Cedo ou tarde, aquilo vai voltar para mim. Porque é uma lei de Deus chamada lei de causa e efeito. Tudo bem? Tudo é permitido, como diz Paulo de Tarso, mas nem tudo me convém. Já ouviram falar esse trecho evangélico? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É melhor não fazer. Porque eu tenho responsabilidade e vai ter uma lei em cima de mim. Eu posso fazer? Posso. Posso fazer. Posso trair meu marido? Posso. Ué, mas não é isso que eu gosto do espiritismo. A gente pode, só que vai ter uma responsabilidade. É responsabilidade, vai ter a lei de causa e efeito, vai voltar para mim. Tudo bem? Ô, professora, agora a pessoa que eu vou fazer o mal para ela vai receber esse mal se ela tiver receptiva e com a oração baixa. Quando a gente não está com oração, gente, é como se a nossa roupa aqui tivesse um montão de buraquinho. Então, aquilo, se eu não tiver com sintonia e afinidade com coisas boas, eu vou acabar captando aquilo. Pode chegar em mim. Isso mesmo. Se eu não estiver bem. Mas, se chegou em mim e me prejudicou, e isso aí vai voltar para essa pessoa que fez, cedo ou tarde. Tá certo? Se eu tiver em oração, se eu tiver com outro nível de sintonia, que é o começo da nossa explanação aqui, as coisas não vão chegar em mim. Dá para entender? Pode até querer, mas não vai. Sabe aquele corpo fechado? Fechado para flechas. São Sebastião, 50 milhões de flechas, não adianta, não pega. Não pega. Está fechado. Estou brincando aqui com o São Sebastião, com essas coisas, gente, mas é o corpo fechado. Estou brincando aqui. Mas é o corpo fechado, porque o corpo fechado como? Você está fazendo oração, você está no bem, você está na prática do bem. Pode acontecer chegar alguma energia ruim, porque vocês sabem que o pensamento chega. Se eu recepcionar isso, se eu aceitar, é que nem presente. Eu posso te dar um presente. Você pode aceitar. Eu te dou um presente, mas se você não quiser, não vai chegar em você. Não quero esse presente. Vou jogar em você, mas você não quer, não vai chegar. Tudo bem? Tá claro aí, gente? Dúvidas? Nenhuma. Lei de causa e efeito, isso mesmo, hein? Eu penso que a pessoa que faz o mal ou a pessoa que faz o bem, tudo passa primeiro por ela. Então, se ela vai fazer o mal para o próximo, ela vai sentir esse mal dentro dela para passar. Então, ela é sempre a primeira a receber, não é? Tanto o bem uma coisa legal, olha, você já fez um bem para alguém? Já fez um bem? Já fez um bem legal para alguém? Alguém já fez um bem? Como é que você se sente quando você faz bem para alguém? Sem nada em troca. Sem pensar em troca, gente. Você faz o bem porque você fez o bem. Como é que você se sente? Feliz, se sente uma leveza. Leveza, suave, feliz, não é? Agora, quando você faz o mal, você está se vingando. Não pode querer se vingar? Vingar. No início, você sente um bem. Um bem assim, que eu vou dizer, entre aspas. Ai, que legal, eu consegui. Mas depois vem o mal para dentro de você. Você acaba se sentindo mal, pesado. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas começa você fala assim, consegui fazer aquilo que eu queria, só que depois pesa. Então, é isso mesmo. O mal você sente, tanto o mal como o bem. Você falou muito bem, tá, Vani? É isso mesmo. Tá? É igual aquele ditado, né? Você toma o veneno e quer que o outro morre, né? Exatamente. Você toma o veneno e quer que o outro morra. A gente, essas outras religiões, que são as afro, a gente tem que respeitar as religiões de todo mundo.
É que nem aquela pessoa, eu vou passar por um ebó lá, que está lá no cemitério à meia-noite, vou começar a chutar tudo, eu não acredito em chuto. Não, você tem que respeitar. A pessoa fez aquilo, deixa quieto aquilo lá. Né? Porque ali naquele lugar tem espíritos também, inferiores. Não vão gostar do que você vai fazer. A gente deve respeitar, né, professora, a crença de cada um. Respeitar as religiões das pessoas. É o que Todas as religiões está acontecendo hoje. Muitas pessoas não respeitam as religiões dos outros, querem impor religiões. Hoje em dia, é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo aí. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver isso. Não, nós temos que respeitar as religiões. Né? E todas as religiões são boas, né, professora? Também chamar que o outro respeite a sua. Né? As religiões são boas, o mal quem faz são as pessoas, né? Não é a religião. Exatamente. O mal está na cabeça da pessoa. Professora, tem duas perguntas aqui. Se me permitir, eu posso respondê-las? Pode, que eu estou cansada, sabe? Já cansei. Tá? Vou deixar para a Alana. A Alana responde. A Juliana está perguntando aqui. É errado acender vela, fazer oração e ler um salmo para o anjo da guarda agradecendo a proteção? De maneira alguma. Isso não é errado. Se é a forma que tu gosta, que faz sentido para ti, fazer teu agradecimento, tranquilo. O que vale, gente, é a intenção daquilo. A minha oração é pedindo, eu gostaria de ganhar na loteria. Eu gostaria que o fulaninho quebrasse a perna e não fosse mais trabalhar. Olha a diferença. Agora, eu estou fazendo uma oração, lendo um salmo, né, que é um livro maravilhoso, né, da Bíblia. E agradecendo o seu anjo da guarda, jamais, de maneira alguma. Isso não é errado. Faz sentido para ti? É assim que você vai se sentir bem fazendo oração? Joia, porque o que vale é o que está no teu coração. O que você está sentindo no momento? A outra pergunta é do Evangelho no Lar. Adoro quando faço perguntas. O Evangelho no Lar seria uma oração oferecida aos espíritos? O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e com qual frequência? Sim. O Evangelho no Lar que nós falamos hoje é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livrinho maravilhoso aqui. A periodicidade que a gente recomenda através da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, é o ideal fazer uma vez por semana. Você vai eleger um horário, uma vez na semana. Fazer todas segundas 20 horas. Estou dando aqui um exemplo. Você vai escolher aquele momento. Você vai pegar um copinho d'água e vai fazer uma leitura de um trecho. E aí você pode fazer aleatório, pedindo para o teu mentor espiritual te intuir para qual o melhor estudo do dia, abra o acaso, ou como a gente está fazendo aqui, por exemplo, a gente estudou o capítulo 1, agora estamos no capítulo 2. Então, assim, mas que você tenha uma periodicidade e uma disciplina de fazer naquele dia da semana e naquele horário. Por quê? Porque no momento que você estiver fazendo esse evangelho, vem uma equipe espiritual já predestinada a vir fazer esse trabalho de limpeza na sua casa. E muitas vezes, dependendo da qualidade do estudo do evangelho que é feito naquele lar, eles passam a trazer espíritos no plano espiritual para poder estudar junto, para poder aprender junto aquele estudo do evangelho, para te ver como a espiritualidade de Deus é tão perfeita, porque tudo é utilizado. Então, dependendo da qualidade daquele estudo que está sendo feito, alguns espíritos vêm estudar com a gente. Então, por que é importante? Posso fazer o evangelho no lar sozinho? Pode. Muitas vezes nem tô. Por exemplo, eu faço aqui todos os dias sozinha. Então, mas eu faço todos os dias sozinha porque eu tenho um compromisso de mandar um evangelho diário. Mas quando eu fazia também uma vez por semana, eu fazia sozinho. Dificilmente tinha alguém, porque nem todo mundo quer fazer, nem todo mundo acredita no espiritismo, mas isso não me isentava de eu fazer, porque eu entendi a importância. Mas o ideal, irmãos, é da gente fazer, mesmo seja sozinho em casa, a pessoa vai dizer, tá louca, se fecha, tenta ficar isolada e faça em voz alta. Porque pode ser que a equipe espiritual amiga, ela consegue nos ouvir e sentir o que está no nosso coração. Mas quando trazem espíritos, eles não escutam. Então é importante a gente fazer a leitura, porque a gente está fazendo para nós e para a espiritualidade que está ali presente. Tá?
Não sei quem me falou uma vez. Priscila, assim como os espíritos vêm também nos ajudar no Evangelho no Lar, eles acabam também que levando algum espírito menos esclarecido para o plano espiritual, né? Que está ali procurando uma luz, né? Isso é bem interessante. Está estudando com a gente, exatamente, precisa ouvir. Isso. É muito. Olha, gente, é magnífico. Então, o Evangelho no Lar é um exercício que tu faz uma limpeza na sua casa, é uma limpeza energética, vibracional, né? Que vem uma equipe disposta a fazer esse trabalho. Ele vai dar um passezinho em todos nós, vai fluidificar a nossa aguinha e a gente é uma forma de proteger o nosso lar. Dizem que quando uma casa está em oração, sendo Evangelho no Lar, sendo acendendo a vela, lendo o salmo, diz que são luzes que saem, são pontos de luz. Os anjos protetores da terra diz que vê focos de luz saindo das casas. Porque a gente está vibrando luz, né? Ainda mais quanto mais entregue, quanto mais disposto, sedento pelo aquele ensinamento que o Evangelho está trazendo. Eu não quero fazer o Evangelho no Lar com o Evangelho segundo os Espíritos. Tudo bem, não vai ser o Evangelho no Lar, mas você pode fazer um estudo com a Bíblia. Eu gosto de fazer esse Evangelho no Lar quando eu fazia uma vez por semana. E sozinha mesmo. Às vezes eu pegava uma obra de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, algum livrinho assim a mais, e lia também. Lia um trecho para não ficar só no Eu faço isso. Gente, é incrível. A gente, esse ano está lendo Evangelho em Família. Olha. Se quiser fazer em família, gente, o poder é muito maior. Mas se não... Eu li uma vez que quando a gente faz o evangelho constantemente, que o seu lar está harmônico, muitos espíritos de luz que precisam se refazer por causa da energia pesada, eles vão até a sua casa, porque o ambiente, a energia é mais elevada para se refazer, para poder até cuidar do trabalho que eles vêm fazer, né? É muito lindo, é tudo muito lindo. Perfeito. Tudo bem, gente? Tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, professora. Sim. Priscila, quando a gente faz o evangelho em casa, a gente recebe tanto espírito de luz quanto espíritos necessitados também, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. E aí, só que os espíritos necessitados, eles vêm sob a tutela desses espíritos protetores, dos espíritos de luz que vêm. Então, é tudo devidamente já planejado, né? Para não atrapalhar, para não desarmonizar. São espíritos que estão dispostos a aprender, estão dispostos a receber aquele esclarecimento e que vão receber bem, porque senão ia desarmonizar, né, o ambiente. Então, é tudo muito bem cuidado. Eles já vêm com o mesmo propósito que a gente, né? Que é estudar, se melhorar, né? Exatamente. Priscila, por favor, hoje eu não consegui fazer o evangelho pela manhã e fui fazer à tarde. Eu achei interessante que na hora que eu fui fazer, me deu tanto sono que foi uma coisa assim insuportável, o sono que me deu. E coloquei o fone no ouvido, sentei no sofá e acabei dormindo durante o evangelho todo, acordei no final. O que é isso? O que aconteceu? Sabe me explicar? Eu achei interessante porque realmente eu acordei no final, porque eu faço o evangelho com o Ricardo. E hoje eu ouvi a gravação. E acordei no final. Assim, inúmeras são as hipóteses, né? Porque tudo depende de como foi o seu dia até chegar o momento de fazer o evangelho. Exatamente. Pode ter sido isso, pode ser o cansaço físico? Pode. Pode ter sido algum conflito que tu passou durante o dia que te sugou muita energia e no momento que você está recebendo o bálsamo, está recebendo o remédio, a gente acaba adormecendo? Pode. Pode ser também... Na verdade, também é uma questão espiritual, né, sua. Às vezes, talvez estava alguns dias já angustiado. Então, tudo depende do que aconteceu de antes até o momento, né? Entendi. Então, assim... Eu fiquei curiosa com isso, porque realmente nunca, assim, aconteceu. Já tem muito tempo que eu faço
E hoje foi o dia que não deu para mim fazer pela manhã, e eu resolvi à tarde, e realmente eu só escutei, eu não, mas eu lembro de, vagarosamente, de palavras, sabe? Enquanto eu dormia, eu estava realmente escutando, porque eu tenho lembranças do que ele falou. Ficou no teu no subconsciente, né? No inconsciente. Fica mesmo. Verdade. Tu não deixou de ter o tratamento foi feito. Né? Aham, Porém, entendi. talvez alguma coisa estava. Primeiro que tu não pôde fazer na parte da manhã, aquele evangelho lá das 10h30, né? Do Ricardo Mello, que é maravilhoso. Né? Exatamente. O ideal é conseguir, mas se ela não conseguiu, alguma coisa tinha, né? Então, assim, provavelmente foi o que aconteceu nesse decorrer que influenciou hoje no evangelho. Tanto que tu não pôde fazer com a mesma qualidade, não pôde fazer às 10h30. Mas que bom que tu foi fazer, que bom, mesmo que tu tenha dormido. Por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro, antes de dormir, sempre ver uma palestra. Aí eu procuro ver Haroldo Dutra, Tu Valadares, os que eu adoro. Isso, assim. Eu também faço isso, e chamo o sono, né? Chamo o sono. Eu pego sono. Dá 20 minutos, eu já tô dormindo. É o melhor. Gente, tá com insônia, gente. Vamos ver uma palestra espírita, vamos ver se não vai dormir. Aí eu tenho que ficar vendo por etapas, né? São vários dias vendo a mesma palestra para conseguir exatamente. Tá ótimo. Super bem explicado. Obrigada, viu, Priscila? Gente, eu trouxe para nossa oração. Oi, alguém quer me perguntar? Não. Eu ia perguntar se já ia fazer a oração, porque eu ia ter que sair. Mas se vai fazer. Sim, hoje eu trouxe uma oração diferente para a oração final. Eu vou ler ela, porque eu ainda não vou ter ela decorada. Não sei se alguém conhece a oração da gratidão de Amélia Rodrigues. É uma oração que alguém já viu, deve ter visto algumas palestras do Divaldo Pereira Franco, que ele sempre encerra todas as palestras ele encerra com essa oração, e ela me toca o coração de uma maneira assim, e aí hoje eu tomo a liberdade, mas eu vou ler, eu não vou conseguir ter a mesma maestria do Divaldo, mas prestem atenção na mensagem, que ela é magnífica, uma poesia, uma oração poética, digamos assim. Aí, então, todos que quiserem fechar os olhos, fechem, se não é obrigado, mas sintonizem com a mensagem. Prece de gratidão, Amélia Rodrigues. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigada pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos que eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigada pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina e que consola, pela voz que, com emoção, profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mundos eu te quero rogar, pois eu sei que desta dor, no reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuidam lava-louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura, no momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro
E a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu não tiver nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigada, Senhor. Que bálsamo. Amém. Boa noite a todos. Gente, boa Amém. noite. Muito, até semana que vem. Muito obrigada, Obrigada, gente, por mais obrigada, um Boa noite. Tchau, gente. Foi um prazer, viu? Boa noite. Tchau, gratidão. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, gratidão. Boa noite, Boa muito noite, obrigada. Eu que agradeço, gente. Até a próxima. Como é que encerra?